Bem-vindo a todos, pessoal. Continuando então a nossa aula de natureza de receita, agora a gente vai para o segundo dígito e também a segunda classificação aqui da nossa natureza de receita, pessoal. Vamos lá. Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu primeiro o código. Se começar com o número 1 é o quê? É receita corrente. E se começar com o número 2 é o quê? Receita de capital. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar, fazer um detalhamento maior das receitas correntes e receitas de capital. Então, vamos lá. O que está dentro das receitas correntes ou então o que está dentro das receitas de capital? Então, nessa aula aqui agora, a gente vai falar sobre a origem da natureza da receita corrente, das receitas correntes, e na próxima aula a gente vai falar sobre as origens da natureza de receita das receitas de quê? De capital. Então vamos lá, aqui a gente tem um mnemônico, aqui pessoal, realmente isso daqui cai muito, você tem que saber na ponta da língua quais são as origens da receita corrente e quais são as origens da receita de capital. Isso daqui, junto com a categoria econômica, é o que mais cai na hora da sua prova. Então vamos lá, dentro das receitas correntes, que vai ser essa aula aqui agora, a gente tem o TCPAS, que é exatamente esse mnemônico aqui. A gente vai ter as receitas tributárias, a gente vai ter as receitas de contribuições, a gente vai ter as receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras transferências correntes, E isso daqui você tem que saber muito bem. E depois, na próxima aula, a gente vai ver o quê? As receitas de capital, que envolve o quê? Operações de crédito, alienação de bens, amortizações de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Então, pessoal, a gente vai passar em cada um desses itens, não precisa se desesperar agora, que eu tenho certeza, pessoal, que você vai gabaritar essa parte de natureza de receita na parte de origem. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar falando sobre as receitas correntes. Por que eu sei que é uma receita corrente? Porque começa com umzinho aqui, Se fosse o número 2 aqui, que seria uma receita de capital. E a primeira origem da nossa receita corrente que a gente vai falar é a nossa receita tributária, pessoal. Olha só. Quando a gente vai falando da receita tributária, aqui a gente tem a classificação, que a gente pode falar que é a tripartite do direito tributário, que ela vai envolver nessa nossa receita tributária os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, pessoal, nessa primeira classificação, o item 1.1 de receita tributária vai ter o quê? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então aqui, pessoal, é uma das principais fontes de arrecadação do Estado, Que é o quê? Praticamente o que a gente observa muito, o que a gente viu até na questão quando a gente viu o slide de receita originária e receita derivada, uma das principais fontes de receita derivada, que é a principal fonte do Estado, é o quê? Exatamente a receita tributária e mais especificamente aqui, em relação aos próprios impostos, Então, quais são os impostos que a gente tem no nível da União? A gente tem o imposto de renda, a gente tem o IOF, o IPI, a gente tem imposto de importação, imposto de exportação. O que não falta é imposto. E já quando a gente vai para estado e município, por exemplo, já nos estados a gente tem o ICMS, a gente tem o IPVA, já nos municípios a gente tem o quê? Tem o IPTU, tem o ISS. Então, isso tudo, toda essa receita de impostos faz parte de onde? Da nossa receita tributária. Pessoal, aqui não cai em prova, mas apenas para ficar um pouco mais didático, não ficar tão longe da nossa realidade, eu coloquei qual é um valor, por exemplo, que a receita da União, quanto que a União ela arrecadou em receita tributária em 2023. Ela arrecadou cerca de 887 bilhões de reais com a nossa receita tributária. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não tem falando o que é o imposto, o que é taxa e o que é contribuição de melhoria. Aqui, nessa origem de receita, ela está agregando apenas em receita tributária. Então, junta todos esses itens que eu falei, imposto, taxa e contribuição de melhoria, e está dentro da nossa receita tributária. Então, esses daí são os impostos que a gente falou, mas também tem as taxas e as contribuições de melhoria. Pessoal, aqui, por mais que seja uma matéria de administração financeira orçamentária, muitas vezes as bancas, elas fazem o quê? Elas entram até numa questão mais de direito tributário. Então, eu vou dar apenas um conceito básico do que seja uma taxa e uma contribuição de melhoria para você gabaritar qualquer questão que venha nesse tipo de assunto. Pessoal, a taxa ela é mais vinculada ao exercício de um poder de polícia da administração pública. Então, por exemplo, quando vai ter uma fiscalização de um estabelecimento, normalmente, você tem uma taxa para financiar essa atividade do Estado por meio do exercício do poder de polícia.
Já, por exemplo, a contribuição de melhoria, diferente do imposto e de uma taxa, ela acontece, por exemplo, quando o Estado ele faz uma obra pública e ali nas imediações acontece uma valorização imobiliária imprevista, né, fora da normalidade. Então vamos supor, o Estado ele vai construir um shopping público. Aqui então a gente está falando de uma obra pública. Então o que vai acontecer? O Estado, vamos supor uma região ali totalmente deserta, o Estado faz o seguinte, olha, eu vou construir aqui um shopping center com dinheiro do Estado, um shopping do Estado. O que vai acontecer ali dos imóveis ao redor desse shopping? Vai ser o quê? Muito valorizado. Então o que o Estado vai fazer? Como ele gastou muito dinheiro ali para construir esse shopping popular e como teve uma valorização extraordinária ali, né, nas imediações, pensa da seguinte forma, tinha um imóvel ali, né, tinha um lote que custava 10 mil reais e depois disso passou para valer 1 milhão de reais. O que ele pode fazer então com essa valorização extraordinária que aconteceu naquela região? Ele pode cobrar um tributo, que é essa contribuição de melhoria. Então isso tudo são as receitas tributárias. A gente tem os impostos, a gente tem as taxas e a gente tem as contribuições de melhorias. Pessoal, igual eu falei antes, normalmente você saber a diferença dessas receitas tributárias, elas não caem muito na prova de administração financeira orçamentária. Isso daí cai mais em prova de direito tributário. Mas em algumas questões, igual a gente vai colocar aqui mais na frente, as bancas acabam colocando um pouco essa diferenciação na hora da sua prova de administração financeira orçamentária. Então é melhor praticamente aqui a gente acabar com qualquer tipo, né, de dúvida, qualquer tipo de situação para você não errar de forma alguma na sua prova. Então vamos lá, pessoal. A espécie de tributo na classificação da receita orçamentária, que tem como fato gerador valorização imobiliária que decorra de obras públicas, é a receita corrente de contribuição de melhoria. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente, dentro da minha receita tributária, eu tenho o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. E as contribuições de melhoria é exatamente isso. É eu cobrar uma receita, né, um tributo com base no quê? Nessa valorização imobiliária extraordinária decorrente de quê? De uma obra pública que o Estado fez. E agora vamos para a próxima questão. Um contribuinte paga uma taxa de fiscalização de obras. Nessa situação hipotética, a classificação correta da receita orçamentária é receita tributária. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item, mais uma vez, está certinho, né, pessoal? Essa taxa, né, impostos, taxas e contribuições de melhorias estão dentro da nossa receita tributária. Então, a gente finaliza aqui nossa primeira parte, né, o item 1.1, que é a receita tributária. Então, lembra, a gente tinha lá o TC, PAS, TO? Então, a gente vai agora para o TC, né, o segundo, que é o contribuições. Que, pessoal, o que são as nossas contribuições? São as arrecadações das contribuições sociais, de domínio econômico e de categorias profissionais. Vamos lá, as contribuições relacionadas às nossas contribuições sociais é praticamente essa fotinha aqui, né? A contribuição para a gente, nossa aposentadoria e também contribuições relacionadas da previdência, assistência e também relacionadas à saúde. Então, por meio dessas contribuições sociais, a gente financia, lembra aquele orçamento da Seguridade Social que a gente falou anteriormente? Então, exatamente a importância dessas contribuições, né? Por meio delas, essas contribuições sociais, então a gente financia prioritariamente o nosso orçamento da Seguridade Social. Mas além dessas contribuições sociais, a gente também tem essa daqui, ó, categorias profissionais. Então, pessoal, às vezes você é advogado, contador, economista, médico, o que você faz? Fazer uma contribuição para essas categorias profissionais, para você poder exercer de forma regular a sua profissão. Então, está aqui nessas categorias profissionais as contribuições relacionadas a elas. E também algumas contribuições de domínio econômico. Aqui, pessoal, não vou entrar a fundo o que seriam essas contribuições de domínio econômico, que mais uma vez aqui essa questão vai ser mais delimitada na parte de direito tributário. E para quem estudou direito tributário, você pensa que as contribuições, elas estão dentro de onde? Da receita tributária, que na verdade ela é um tributo também. Mas pelo fato dela ser bem expressiva, ela tem muito dinheiro mesmo, né? Principalmente que ela financia o orçamento ali da Seguridade Social. O que a administração financeira orçamentária fez? Ela, olha, por mais que seja nessas contribuições sociais, então por isso que as pessoas erram muito na hora da prova, que quem vai despreparado, ele já fala, não, receita de contribuições é um tipo de tributo, e realmente é. Mas do ponto de vista de classificação orçamentária, ela é tão expressiva que aqui a pessoa do manual, né, a pessoa do estudioso de administração financeira orçamentária fez? Olha só, a gente vai tratar a receita de contribuições fora da nossa receita tributária, pelo fato de ser bem expressiva. E olha só exatamente o valor, olha só. A gente tem
que a receita de contribuições, no caso da União, ela é maior que a parte de receita tributária. Então você está vendo qual a importância e por que aqui houve a separação entre receita de contribuições e receita tributária, porque a gente tem quase 1,2 trilhões de receita de contribuições, é maior inclusive que a nossa receita tributária. Então vamos lá, recapitulando, item 1.1, receita tributária, item 1.2, receita de contribuições. E agora a gente vai no item 1.3, que é a receita patrimonial. Pessoal, olha só, aqui então, né, a gente está no TCPAS-TO, receita patrimonial. É uma arrecadação proveniente do patrimônio público, tais como aluguéis, dividendos, compensações financeiras, que é os royalties, e também as concessões. Pessoal, olha só, o Estado ele tem um patrimônio e ele gera receita por meio do seu patrimônio. Exatamente isso que são as receitas patrimoniais. Qual é o exemplo de um patrimônio do Estado? A gente tem o quê? Os imóveis, né? Vamos supor, a gente tem um apartamento, a gente tem os imóveis de forma geral, né? Lotes, enfim. O Estado ele tem muito patrimônio imobiliário. O que ele pode fazer? Ele pode colocar esses patrimônios para o quê? Para render dinheiro, né? Por meio dos aluguéis. E um outro item de receita patrimonial são os dividendos, pessoal. Dividendos é a remuneração das empresas em que você é dono. Então pensa da seguinte forma, por exemplo, a União lá, ela é dona o quê? Da Petrobras. E a Petrobras, então, o que ela tem que fazer? Ela tem que constantemente ficar dando dinheiro para o seu proprietário, que é a União, por meio do quê? Dos dividendos. Da mesma forma, se a União, um Estado, um município tiver participação em alguma outra empresa e se tiver e essa empresa estiver dando lucro, como é que esse lucro é repassado para o proprietário? Por meio dos dividendos. Então o Estado ele é dono dessas empresas e as empresas fazem o quê? Elas remuneram esse capital por meio do quê? Dos dividendos. E a gente também tem as compensações financeiras e também os royalties. Pessoal, a gente pensa muito no patrimônio do Estado, a gente tende a fazer o quê? A fazer uma analogia, né? Comparar com o nosso patrimônio. E exatamente esses dois aqui que a gente falou, eles são bem parecidos com o nosso patrimônio particular. Mas já o Estado, pessoal, ele tem um patrimônio que é mais valioso do que esses dois que a gente falou anteriormente, que é o patrimônio, são os patrimônios naturais, pessoal, olha só. O Estado, ele tem um patrimônio do quê? Petróleo, tem o patrimônio da água, ele tem o patrimônio dos minérios, enfim, isso tudo é o patrimônio do Estado, é o principal patrimônio do Estado. Então o que acontece? Quando a iniciativa privada vai lá e faz o quê? Uma extração de petróleo, quando ela faz, por exemplo, uma extração ali de minérios, né, de ouro, de ferro, enfim, todos esses elementos, o que acontece? O Estado, por meio de você estar utilizando o patrimônio do Estado, então você tem que ser o quê? Remunerado por isso. Então o que acontece? Essa remuneração acontece por meio dos royalties, ou seja, as compensações financeiras. Então a empresa vai lá, extrai esse patrimônio do Estado, mas em compensação, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que dar um royalties para o Estado, ou seja, essa compensação financeira para ela estar utilizando o patrimônio do Estado. Por fim, tem as concessões, né? Muitas vezes o Estado tem o quê? Tem uma pista, né? Tem uma via, uma ferrovia, o que você pode fazer? Olha, esse é o meu patrimônio e para você utilizar essa minha rodovia pública e agora você começar a colocar pedágio, você vai ter que me pagar o quê? Uma parte, que é uma receita patrimonial pelo fato de você estar utilizando o quê? O meu bem público. E apenas a título ilustrativo, a gente tem ali que da União, ela teve cerca de 210 milhões de receita patrimonial. Vamos lá. Os recursos advindos dos royalties de petróleo são classificados como receitas de capital. E aí, pessoal? Os royalties, né, do petróleo, que são aquelas compensações financeiras, elas são receitas correntes ou receitas de capital? São receitas correntes, né, pessoal? O item então está errado. Compensação financeira, dividendos, royalties, tudo que a gente viu antes é o quê? Receita corrente, item 1.3, que essas são as receitas patrimoniais. A receita corrente inclui a receita patrimonial, esta sendo proveniente da fruição de patrimônio pertencente a um ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações financeiras, royalties, concessões, entre outras. Aqui uma questão bem completa, né, pessoal? O item, mais uma vez, na verdade, mais uma vez não, aqui o item está certinho, né? Já que a questão anterior foi errada. Os dividendos recebidos são classificados na categoria econômica receita patrimonial, que compõe as receitas correntes. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? Exatamente. Os dividendos, né, que a gente viu, as compensações financeiras, né, aluguéis, tudo isso faz parte da nossa receita patrimonial. E agora a gente vai falar sobre a receita agropecuária. E o que são as receitas agropecuárias? Pessoal, é a arrecadação proveniente do quê? Do cultivo da terra, né?
agricultura e da criação de animais, pecuária. Pessoal, aqui é um item, né? Olha só, é bem pouquinho em relação aos outros itens, né? Praticamente o Estado, aqui nesse ponto, ele deixa mais para iniciativa privada. Dificilmente ele vai entrar aqui nessa parte da agropecuária. Mas caso o Estado, né, queira fazer alguma atividade nesse setor, vai entrar exatamente aqui, nossa receita agropecuária. Lembrando, né, pessoal, qual foi a primeira? Foi a tributária. Qual foi a segunda que a gente viu? Contribuição. Depois, qual foi a terceira? Patrimonial. E agora a gente viu a receita agropecuária. Vamos lá. Receitas tributárias, receita de contribuições e receitas patrimoniais são receitas correntes. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? E a próxima questão. As receitas patrimoniais incluem, entre outras, aquelas decorrentes da alienação de bens imóveis que eram de propriedade do ente público. E aí, pessoal, as receitas patrimoniais se referem à alienação de bens imóveis de forma alguma, né, pessoal? Como a gente viu, a alienação de bens imóveis, assim como os empréstimos, né, são receitas de capital, não são receitas correntes. Aqui, pessoal, quando a gente está tratando de receita patrimonial, receita corrente, a gente está aumentando o patrimônio do Estado, né? E já essas alienações de bens, o que elas acontecem? Elas mantêm o mesmo patrimônio do Estado, ou seja, são receitas não efetivas. As contribuições sociais são exemplos de receitas tributárias. E aí, pessoal, item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Então, vamos lá. De uma forma bem geral, né, quando a gente pega no direito tributário, as contribuições sociais realmente é um tributo. Mas quando a gente vai aqui para dentro da nossa administração financeira orçamentária, pelo fato das contribuições sociais elas serem muito importantes e terem muito dinheiro envolvido, o que acontece? Você tira ela dentro da classificação das receitas tributárias e cria uma classificação própria para ela, que é a classificação 1.2, que são as receitas de contribuições sociais, que está dentro da nossa receita corrente. Então, ou seja, essas contribuições sociais elas estão fora das nossas tributárias. Então aqui, pessoal, eu coloquei um cuidado exatamente por isso. Porque quem estuda direito tributário e vai fazer uma prova de AFO, exatamente cai praticamente todo mundo aqui esse tipo de questão que ele vai ali fazer uma analogia para o direito tributário e vai acabar então, né, tendo ali uma dificuldade maior no seu concurso público. Então vamos lá, agora a próxima receita, a receita industrial. É uma arrecadação proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público. Aqui também, pessoal, não tem tanta, né, receita igual a gente tem com as outras, né? É lógico, é um valor alto, né? A gente tem aqui cerca de 6 bilhões de reais, mas não é tão expressiva quanto as demais receitas. Então, praticamente, é quando o Estado, né, ele tem essa arrecadação proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público. Aqui, pessoal, tanto a industrial quanto a agropecuária, né, elas não têm tanto impacto no nosso orçamento. É um valor grande, né, no nosso ponto de vista, né, de finanças pessoais, mas para ponto de vista mesmo do Estado, ela é uma receita do Estado, uma receita corrente, no entanto, ela não é tão expressiva como, por exemplo, uma receita tributária, contribuições e até mesmo a receita patrimonial. E a gente tem aqui o nosso sexto item, né, o nosso item 1.6, que são as receitas de serviços, que são as arrecadações provenientes de serviços prestados pelos serviços públicos, tais como de transporte e também os serviços culturais. Então, pessoal, vamos lá. Às vezes tem um transporte público, né? É o quê? Uma prestação de serviço. Um caso bem específico também, e ele é bem relevante, o metrô, né? O metrô, né, foi feito em São Paulo, a gente tem Brasília, enfim, tem os vários estados, né, até alguns municípios com esse serviço de metrô, e exatamente aqui é o Estado prestando esses serviços e o particular faz o quê? E remunera o Estado por meio desse tipo de receita. E aqui a gente viu, né? Lembra naquela classificação de receita originária e receita derivada? A gente tem aqui, né, pessoal, principalmente a agropecuária, a industrial e serviços são aquelas receitas originárias. E a gente viu também, né, que elas não são tão expressivas quanto, por exemplo, as receitas derivadas, que são relacionadas principalmente às receitas tributárias e também às de contribuições. E mais uma vez, pessoal, e a patrimonial também, ela é classificada como uma receita também originária, porque foi por meio, né, do patrimônio do Estado que você obteve essa receita. Então essas quatro aqui, né, que a gente observa, elas são receitas originárias, enquanto essas duas aqui, né, que são bem maiores, são bem mais expressivas, são as receitas derivadas. Então é só para a gente fazer, né, um link com aquela aula que a gente viu. E aqui então vamos agora
continuar. A gente viu, né? Receita tributária, receita de contribuição. Pessoal, isso daí eu vou repetir várias vezes, porque isso daí tem que ficar gravado na sua cabeça. Tributária, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. E agora a gente vai para as transferências correntes. Pessoal, olha só. A gente vai ver que existem dois tipos de transferência, as transferências correntes e as transferências de capital. O que vai diferenciar uma transferência corrente e uma transferência de capital? Vamos lá, a gente vai ver que essas transferências é quanto o Estado aqui, vamos supor, a gente vai pegar como exemplo um município. Vamos pegar aqui um município aqui perto de Brasília, um município de Anápolis. Chega, por exemplo, a União, o Estado do Goiás, o Distrito Federal, algum outro município fala o seguinte, olha, eu quero te oferecer determinado recurso financeiro. Então isso acontece quando um outro ente, né, pode ser inclusive público ou privado, né, pode ser tantos esses entes que eu falei, quanto também pode ser uma ONG, né, pode ser um particular e queira fazer uma doação financeira para esse município que a gente, em questão que a gente falou. Então o que acontece? Quando você recebe esse recurso, a diferença vai ser o seguinte, você vai perguntar, para que você vai estar me dando esse recurso? Se você falar, olha só, eu estou te mandando esse recurso para você manter o Estado, aqui a gente está falando que é uma despesa corrente, que a gente vai falar mais na frente. Então se ele falar, olha só, eu estou te encaminhando esse recurso para você manter o Estado, para pagar às vezes um fornecedor, para comprar algum bem ali de fornecimento diário, se você for uma despesa para manter o Estado, vai ser uma transferência corrente, que a gente vai estar vinculado sempre ao que? Uma despesa corrente, a gente vai ver na próxima aula. Já se for uma transferência para você adquirir algum bem, por exemplo, ou saldar alguma dívida, a gente vai estar tratando de uma despesa de capital. Então, nesse caso, vai ser uma transferência de capital que a gente vai ver lá na receita de capital. Então, essa vai ser a diferença. Quando alguém estiver transferindo um recurso, você vai perguntar qual é a finalidade que você vai estar destinando esse recurso. Se for para manter o Estado, vai ser uma despesa corrente. Então, isso vai ser uma transferência corrente. E se for uma transferência para fazer uma aquisição de um bem de capital, para saldar alguma dívida, vai ser uma despesa de capital. Então, vai ser uma transferência de capital. Mas, pessoal, assim, a gente vai ver nas próximas aulas o que é uma despesa corrente e uma despesa de capital. Então, vai ficar mais claro de você acertar esse item, né? De você entender esse item. Mas, de regra, agora, tente colocar isso. Se eu receber uma transferência para financiar uma despesa corrente, vai ser uma transferência corrente. Financiar uma despesa de capital vai ser uma despesa de capital. E aqui não existe uma obrigação de retribuir o recurso recebido, ou seja, uma contrapartida. Exatamente por isso, pessoal, você não pode exigir nada de contrapartida, até porque não seria uma transferência. Pense da seguinte forma, olha só, se o ente chega para você e fala, a União, olha, eu estou te dando esse recurso, mas você tem que me prestar um serviço. Isso não vai ser uma transferência corrente. Vai ser o quê? Vai ser uma prestação de serviço. Da mesma forma, olha, eu te dou esse dinheiro aqui, mas você tem que me dar um bem industrial. Não vai ser uma transferência corrente, vai ser o quê? Vai ser uma receita industrial. Então, quando a gente vai falando de uma transferência corrente, não vai ter uma obrigação de retribuir o recurso. Então, você vai dar esse recurso, né, para o ente e ele não vai ter que fazer nada em compensação, não vai ter que ter uma contrapartida. E aqui, pessoal, no caso, por exemplo, da União, não é tão expressivo, né? Na verdade, a União, ela mais oferece, né? Ela mais transfere do que ela recebe. E a gente, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, um outro ente, por exemplo, principalmente Estado, município, aí vai ser diferente. Que é o caso, por exemplo, que eu coloquei até aqui do Distrito Federal. Lembra que eu falei que muda muito essa questão da realidade de receita e despesa para cada um desses entes? Então, enquanto, por exemplo, a União ela é muito focada aqui na nossa receita de contribuições, o Distrito Federal, olha só, ele tem contribuição? Tem. Mas qual é o principal fator dele de arrecadação? É praticamente a tributária. E já enquanto a União, por exemplo, ela não tem muita transferência, né, que na verdade ela que transfere esse recurso, já o Distrito Federal, os outros estados, é a segunda maior arrecadação. Então você está vendo aqui, eu coloquei esse quadro aqui só para você ter, né, um ponto, ficar um pouco mais concreta essa administração financeira orçamentária, senão fica um pouco longe da nossa realidade. Então o que a gente observa aqui? Que cada um desses entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um deles vai ter a sua própria situação orçamentária e financeira, com um fundo de arrecadação totalmente diferente um do outro, assim como as suas próprias despesas. Também vai variar também de um Estado, né? De um Estado, município, União, Distrito Federal, para cada um desses outros. E agora, então, vamos fazer algumas questões. As transferências correntes destinam-se a atender despesas de manutenção, que não implicam contraprestação direta em bens e serviços a quem a realizou. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado?
Tá, exatamente, né, pessoal? Olha só, transferência corrente vai ser o quê? Despesa de manutenção. E já as transferências de capital são as transferências que você fez para o quê? Para adquirir um bem de capital ou então para saldar uma dívida. Estão entre as receitas correntes as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. E aí, pessoal, certo ou errado? O item está certinho, né, pessoal? Então a gente tem aqui que as receitas correntes provenientes de o quê? De transferências são destinados ao quê? A cobrir despesas correntes, né, pessoal? Então o item está aqui certinho. E agora, para finalizar a nossa receita corrente, a gente vai para as outras receitas correntes. E aqui, pessoal, é um critério mais residual. O que acontece? São receitas correntes que não permitem um enquadramento nas demais classificações. Então você sabe que é uma receita corrente, né? Pelo aquele conceito que a gente viu anteriormente, normalmente são receitas que fazem o quê? Aumenta o patrimônio do Estado. E você fala, olha, essas receitas aqui não entram em nenhuma daquelas receitas que a gente falou anteriormente. Então você vai colocar aqui dentro dessas outras receitas correntes. E aqui, pessoal, o principal exemplo que cai em prova são essas multas previstas em legislações específicas. Então vamos lá, o IBAMA, né, algum ente foi lá e multou determinada empresa ou então determinada pessoa. Não é nenhuma daquelas classificações anteriores. Então sempre quando você tem uma multa, né, relativas até, por exemplo, você estacionou o carro no lugar errado, ultrapassou ali o sinal vermelho, isso tudo aqui é uma multa prevista numa legislação específica, tá? Onde? Essa multa que eu falei anteriormente é do Código de Trânsito Brasileiro. Quando você tem, por exemplo, uma multa do IBAMA, você vai ali infringir o Código Florestal, né, algum outro código, uma legislação específica dessa questão ambiental. Então, nesses casos aqui, tanto quando você infringe, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Florestal, algum outro código ambiental, o que acontece? Você tem uma multa prevista, uma legislação específica. E na hora que essa pessoa paga essa multa, vai entrar aqui exatamente nessas outras receitas correntes. E então, aqui para finalizar, a gente colocou aqui um valor, né, de 65 bilhões que foi arrecadada na União. Pessoal, então com isso, vamos finalizar então essa nossa aula de hoje com o quê? Com uma questão de prova. E agora, pessoal, antes disso, tá gostando da aula, pessoal? Não deixe de já dar aquele joinha, ajuda muito o canal a crescer. E também se inscreva aqui para não perder nada de administração financeira orçamentária. E vamos agora para a questão. Em se tratando de receitas públicas, as multas administrativas, contratuais e judiciais são exemplo de outras receitas correntes. E aí, pessoal, multas administrativas, contratuais e judiciais são exemplo de outras receitas correntes? Exatamente isso, né, pessoal? Aqui, ó, a gente viu, né, essa multa prevista em legislação e também outras multas, tanto essas previstas em legislações, quanto também demais tipos de multas, né? Administrativas, contratuais e judiciais. Exatamente esse o conceito de outras receitas correntes. Então o item aqui nosso está certinho. E pessoal, então com isso a gente finaliza aqui a nossa aula, né, de detalhamento das receitas correntes. É uma aula um pouco mais pesada, mas despenca na hora da sua prova, pessoal. Então, pessoal, eu te espero no próximo vídeo e caso tenha qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até a próxima.